Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Apoio Cinep MG. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Veja no FESP em Ação de hoje. Como ajudar animais abandonados. Como melhorar a postura no local de trabalho. E no quadro de entrevistas, dicas para a saúde dos homens. Começa agora mais um FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. Olá! Nós vamos começar o programa de hoje falando sobre uma questão que sensibiliza milhares de pessoas em qualquer parte do mundo: os cães abandonados. No Brasil, segundo estatísticas de associações de proteção aos animais, existem mais de 20 milhões de cães abandonados. Em Passos e nas cidades da região, essa realidade é tão comum que muitas pessoas nem percebem. Veja na reportagem de Marcelo Augusto. Conhecido como o melhor amigo do homem, a maioria das pessoas tem um cão em casa. Seja para a segurança, companhia de adultos e crianças, eles estão sempre presentes. Mas quando crescem ou adoecem, muitos acabam nas ruas. Mas por que isso acontece? O lugar que eu trato deles está só aparecendo mais, o pessoal vê que eu trato, vem e solta. Então tem que existir um trabalho para divulgar isso, falar sobre esses animais, falar que eles precisam alimentar, precisam tomar água, precisam de um lar. Não vim soltar esses animais, deixa solto, à mercê da sorte. Vejo muito cachorro abandonado na cidade. Na sua opinião, por que isso acontece? Os donos pegam, tá pequenininho, aí começa a crescer, dão trabalho e abandonam os cachorros. Eu acredito que seja isso. Que deixa, às vezes, o animal reproduzir de uma maneira desordenada, e os animais vão crescendo, vão criando aquela situação de insustentabilidade na casa, e isso faz com que esses animais tenham que sair. Então, eles, em vez de... Como deixou de ficar bonitinho, vai para a rua. Daí solta-se muito cachorros que antigamente eram de casa na rua. Sensível à causa dos animais, a Angélica, junto com sua mãe, tratam de dezenas de cães e gatos abandonados pela cidade e afirmam: o número de animais soltos nas ruas continua subindo. 30 cachorros e muitos gatos. Todos os dias espalhados pelas ruas? Todos os dias espalhados pelas ruas. Determinados pontos. Já tem local fixo. Sai fazendo as paradas. O médico veterinário explica que o aumento dos cães soltos nas ruas se deve à própria sociedade. É da sociedade em si. Sociedade envolve poder público e também a população. Porque a população, o poder público não consegue controlar esses animais se não houver uma parada de reprodução nas casas das pessoas ou na fazenda, onde seja. A opção que os municípios têm adotado, ONGs, seria a castração? Essa seria, na sua visão, a melhor saída para tentar controlar um pouco essa população? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Que a partir do momento que você castra um animal, você corta o ciclo de reprodutivo dele. Que ele vai ter mais ou menos aí uns 10 anos de reprodução. Você imagina 2 crias por ano. Você imagina 5, vamos pôr baixo, 5 filhotes cada vez. Então, são 10 filhotes. Em 10 anos, são 100 filhotes. Esses 100 filhotes, em 10 anos, já viraram reprodutores. Então, você faz uma progressão aritmética aí, de um santinho, você vira uma bola de neve
que não controla. Desde 2012, um grupo se mobiliza em Passos através do Facebook para mudar a realidade destes animais. Ela tem 12 anos de existência na cidade de Passos, só que no passado era outro nome, Sociedade Nacional Protetora dos Animais. Hoje é Patas Amigas, que é a Associação Passense Protetora dos Animais. Esse grupo que resolveu reestruturar a associação no ano passado, graças a esse grupo nós estamos mais atuantes, a Patas Amigas está mais atuante, graças aos jovens, essa nova diretoria da Patas Amigas. O que vocês já conseguiram em prol desses animais abandonados? Realizar um mutirão de castração, né, que a gente traz uma equipe de veterinários de Franca, que realizam, a cada mutirão, eles castram 60, 70 animais, já é o 5º mutirão que a gente realiza pela Patas Amigas. E também a campanha de adoção, né, os animais que a gente vem doando através do Facebook, porque a Patas Amigas não recolhe animais de rua, até mesmo pela falta da sede, pela falta do abrigo. E quem quiser ajudar o Patas Amigas, tem alguma forma de contato direto com vocês? Pode entrar em contato pelo 9163-7195, é o celular da nossa ONG, e pelo Facebook, Patas Amigas BR, que tem a fanpage e tem um grupo de discussão, né? O abandono e maus tratos de animais, além de cruel, é crime e os responsáveis podem ser punidos. É preocupante essa situação, que as pessoas, quando pegam um animal num pet shop ou pega aí para criar, ele tem que ter a responsabilidade que aquele animal vai crescer, vai dar gasto, vai dar despesa. E da despesa, ou aqueles gastos que dá, a pessoa não pode abandonar já. A partir do momento que ele pega aquele animal, ele tem que ter a responsabilidade que aquele animal já é responsabilidade dele cuidar. Então, ele tem que prestar muita atenção no momento que ele for adquirir aquele animal. Eu vou pegar para manter ele ali, vou manter ele, então eu vou ter que dar condições para ele sobreviver. Aí, se ele estiver maltratado, a pessoa vai estar cometendo crime. E se a pessoa abandonar também, é um crime soltar o animal. É deixar um animal já todo doente, deixar ele na rua, a pessoa está cometendo um crime. Fazemos um boletim de ocorrência e encaminhamos para a justiça e, se for o caso, até prendemos as pessoas também que estiver cometendo aquele crime. Alimento, abrigo e muito carinho. É assim que mãe e filha cuidam do Toy, que retribui alegrando toda a família. E todos os dias você passeia com ele? Todos os dias, tem a hora marcadinha de passear com ele. Ele começa a chorar. A senhora, por exemplo, que tem filha, é uma boa companhia? É uma ótima companhia. É o companheiro dela. Ele todo dia tem que passear um pouquinho de manhã e um pouquinho de tarde. Aí, a hora que eu sair pra escola, ele tem que entrar dentro do carro, tem dia. Aí eu gosto muito dele porque ele só brinca comigo. Eu danço com ele. Tá aí uma realidade na nossa região. E no próximo bloco, o quadro Atitude Agora, com dicas de postura no local de trabalho. Já já, após o intervalo. Conheça a FESP. O Centro Integrado de Recreação e Esportes da FESP é uma grande área de lazer com piscinas, quadras poliesportivas, quadras de peteca, areia, campo society, quadras de tênis, academia ao ar livre, estacionamento, quiosque central com banheiro, cozinha, bar, churrasqueira e ampla área verde. Podem frequentar o CIRI alunos da FESP com a carteirinha estudantil, DCE, funcionários e seus dependentes cadastrados, grupo de associados e visitantes mediante convite. Escolas e entidades também podem utilizar as dependências do CIRI. Basta apenas solicitar autorização do Conselho Curador da FESP. O Centro Integrado de Recreação e Esportes da FESP fica na Rua Colorado, número 700, no bairro Eldorado. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada.
Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Apoio Sinep MG. FESP. Mais que educação. Responsabilidade com o futuro. De volta com o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos, a serviço da comunidade. Por acaso você sente dores no seu local de trabalho? O problema pode estar relacionado à sua postura. No quadro Atitude Agora, dicas com o professor do curso de Educação Física da FESP, Cláudio Augusto Dias, o Guto, de como evitar esses incômodos. Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar a respeito da postura. Nós temos duas curvaturas normais que se repetem na coluna. Quais são elas? Nós temos a lordose cervical, a cifose torácica, a lordose lombar e a cifose sacral. Todos nós possuímos e é normal do ser humano. Porém, alguns problemas de saúde, alguns vícios de postura ou alguns trabalhos podem gerar problemas acentuando essas curvaturas. Por exemplo, quando nós trabalhamos sentados, a tendência é a gente projetar os ombros para frente, gerando um aumento da cifose torácica, gerando alguns problemas de tensão, tanto na musculatura que a gente chama de trapézio, quanto na musculatura de romboide, gerando muitas dores. Uma coisa que comumente é feita para corrigir isso é você pegar o seu ângulo de visão e subir. Como, por exemplo, o monitor, você subir o monitor para que ele fique na altura dos seus olhos. Isso vai fazer com que você corrija a sua postura. Um outro grave problema é você jogar os ombros para frente e fazer isso aqui, jogar a cabeça para trás, gerando uma hiperlordose cervical, que também é muito comum e principalmente começa a gerar dores no ombro, cotovelo e antebraço. A nossa coluna, quando olhada de frente ou de costas, teoricamente ela é reta. Porém, alguns vícios posturais ou alguns trabalhos podem gerar um desequilíbrio lateral que nós chamamos de escoliose. Por exemplo, no caso de alguém que vai costurar ou alguma coisa, tende a jogar a mão para frente. Na hora que joga a mão para frente, você tem um deslocamento lateral da coluna, gerando uma curvatura que a gente chama de escoliose. Isso aí, comumente, pode ser resolvido se a cada 8, 10 minutos você simplesmente entrelaçar os dedos e alongar, virar a palma da mão para cima e alongar, sempre acompanhando a cabeça em relação aos ombros. Isso aqui já vai fazer o retorno da postura ao normal. Uma outra coisa, um outro problema que também pode ser gerado é um edema em membros inferiores, porque você fica muito tempo em uma posição sentada, dificulta o retorno venoso. Existem duas coisas que você pode fazer. A primeira coisa, sem levantar da cadeira, é só ficar na ponta do pé e voltar. Isto e voltar. Somente fazendo isso aqui. Nós vamos ter uma compressão das veias pela musculatura, facilitando o retorno venoso. Isso aí já vai ajudar bastante. Quais são os exercícios mais indicados para quem sente dores nas costas? Todos os exercícios de mobilidade articular. São aqueles exercícios que não são feitos com força, mas tentam aumentar a amplitude da articulação, sempre começando de uma extremidade para outra extremidade. Por exemplo, antebraço, você pode fazer a extensão, a flexão. O antebraço, você pode fazer a supinação e a pronação. O ombro, você pode fazer a abdução, a adução, a flexão e a extensão. E principalmente no caso de quem trabalha com as mãos à frente do corpo, fazer a rotação externa, girando o ombro para fora, sempre com o cotovelo flexionado.
Quando você gira o ombro para fora, você retrai a escápula, corrigindo a postura. Então, principalmente para quem trabalha com computador ou costurando, esse exercício aqui, ele é fundamental para a diminuição de dores e para a correção de postura, desde que você ainda não tenha problema. Pode ser feito. No caso da coluna, pode ser feito um movimento para frente, suavemente, para cima e jogando o quadril para frente e a cabeça para trás, sempre sem forçar. Nós devemos ter 2 cuidados. Normalmente você já inclina o tronco à frente, então você tem que tomar cuidado porque essa musculatura já está alongada. E quando você joga atrás, você retrai muito a musculatura. Então todo movimento para frente e todo movimento para trás tem que ser feito com muito cuidado. Um outro exercício que é muito tão bom é simplesmente rodar a coluna para um lado e rodar a coluna para o outro lado. O que normalmente a gente faz e sente alguns estalos. Sentir alguns estalos em uma vez executado, não tem problema. Só que sentir esse estalo rotineiramente, sugiro que procure um ortopedista. Lateralmente, deixa o corpo cair de lado, a cabeça sempre acompanhando a linha da coluna. Você pode fazer com o auxílio da mão ou sem o auxílio da mão. Tanto faz, para um lado ou para outro. Sim, o exercício mais comumente chamado como segurar o pé por trás. Isto. E depois, para finalizar, o tornozelo. Você vai só puxar a ponta do pé para cima, ponta do pé para baixo e girar o tornozelo. Sempre 5 vezes para um lado, 5 vezes para outro. Fazendo isso, movimentou praticamente todas as articulações do seu corpo. Talvez uma articulação ou outra você necessite repetir, porque a musculatura está um pouco mais tensa. Não há problema em você repetir 2, 3, 4, 5 vezes esses exercícios, desde que não provoquem dor. Esses exercícios são para promover um bem-estar. Fez bem? Sentiu conforto? Pode realizar novamente. Tendo bons hábitos, você terá uma vida sempre melhor. Obrigado, até o nosso próximo encontro. No próximo bloco, no quadro Viva Melhor, a saúde dos homens. Já, já. Você sabia que o tabagismo é a maior causa de morte evitável em todo o mundo? A cada hora, morrem 616 pessoas vítimas do cigarro. Enquanto você assiste este comercial, aproximadamente 5 fumantes morrem. Você não acha que está na hora de parar? Campanha FESP em ação contra o tabagismo. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. Nossa entrevista de hoje é sobre saúde. No quadro Viva Melhor, vamos conhecer os cuidados para garantir a saúde dos homens. É com Luciana Ricardino. Acompanhe. Olá, Larissa. No programa de hoje nós vamos falar sobre a saúde dos homens. Nós vamos conversar com a professora doutora Evânia Nascimento, professora do curso de enfermagem, que coordena um projeto voltado para a saúde dos homens. Professora, a Política Nacional de Promoção à Atenção à Saúde do Homem, ela foi lançada no ano de 2009, então é uma coisa assim mais recente, Isso. né? Quais são os principais desafios para a promoção da saúde dos homens? Então, os principais desafios que a gente trabalha hoje com relação à implantação dessa política está relacionado à questão cultural do homem.
que ele não é educado, né, e ele não tem essa preocupação de cuidar de si como as mulheres têm. Isso já é incorporado desde a infância. Isso é cultural? É cultural, com certeza. Por que você acha que tem essa resistência? Assim? Então, isso vem da própria formação masculina. Se você parar para pensar como são educadas as meninas e como são educados os meninos, isso já vai sendo incorporado, né, no simbólico do homem, e ele passa depois na vida adulta a refletir essa educação. E há quanto tempo que você estuda a saúde do homem? Então, na realidade, eu comecei o meu trabalho com o mestrado e o doutorado, porque eu trabalhei com uma população masculina, até muito machista, né, que são os caminhoneiros. E a partir da implantação da política, a gente começou também a trabalhar outros focos, mas sempre tentando atender a população masculina. Como que foi esse trabalho com os caminhoneiros? Fala pra gente. Então, o trabalho dos caminhoneiros, a gente na época começou no início da década de 90, foi mais voltado para a questão das DST-AIDS, que naquele momento era já assim, o Brasil já tinha, né, um número de casos muito significativos, e a gente percebeu na população dos caminhoneiros a problemática da questão do contato que eles têm nas estradas, e que eles eram um grupo mais, um grupo que tinha um comportamento de risco. E a partir disso a gente começou a estudar. E assim, na nossa região, você pode observar alguma questão assim com relação a como é esse comportamento dos homens? Não com relação ao comportamento de risco, né, como foi a sua pesquisa voltada para os caminhoneiros, mas de modo geral, assim, no comportamento de como os homens lidam com a própria saúde aqui. Então, não é diferente, né, daquilo que já são demonstrados aí nas pesquisas do Brasil todo. Por isso, então, a gente tem procurado, né, atender a uma das estratégias que é preconizada nos estudos que já foram feitos pelo Ministério da Saúde, de ir até os locais onde esses homens estão reunidos, para a gente tentar fazer um trabalho de informação e um trabalho educativo, no sentido de tentar mudar essa concepção que o homem tem de não cuidar de si. Foi assim que surgiu o trabalho no Terço dos Homens? Isso, porque é uma reunião onde, em média, eles têm de 450 a 700 homens reunidos, e a gente achou que seria uma estratégia interessante estar utilizando esse local como um local de levar informações, de fazer realmente um trabalho de sensibilização. Bom, então, para quem não conhece, aqui em Passos, em algumas cidades da região, eu acredito que no Brasil inteiro já está crescendo esse movimento do terço. Vários estados. São grupos de orações, né, em que eles se reúnem semanalmente. Isso. São pessoas leigas, eles têm um coordenador onde eles se reúnem uma vez por semana, e lá eles fazem, né, a reza do terço. E, a partir disso, a gente percebeu também que eles tinham já esse interesse. Os próprios coordenadores acharam, né, nesse grupo a necessidade de estar trabalhando também não só o lado, né, da saúde espiritual, mas também de levar essas informações aproveitando esse momento das reuniões. Bom, no caso dos homens, quais são os exames preventivos, né, no caso de prevenção, né, quais são os principais exames preventivos que os homens precisam fazer? A partir, né, dos 40 anos, alguns exames eles são essenciais, como, né, a pessoa está procurando sempre, está identificando principalmente a questão do câncer de próstata ou a hiperplasia prostática benigna, que a partir dos 40 anos, todos os homens, né, os estudos já têm demonstrado que eles começam a ter um aumento da próstata, então isso precisa ser acompanhado. Depois disso, os outros exames normais de saúde relacionados, né, a um check-up, no sentido de estar olhando a glicemia, a pressão, que são, né, hoje, dentro das estatísticas que se trabalha dentro do Ministério da Saúde voltada ao homem, as doenças cardiovasculares, elas ocupam o primeiro lugar de causas de morte na população masculina. E aí está relacionado o infarto e o AVC. Isso tem a ver com comportamento de alimentação, de modo geral, falta de atividade física? Como Sim, assim? A falta de atividade física, né, a falta de um controle mesmo, porque a gente sabe que o diabetes, por exemplo, hoje, ele vem tendo uma incidência muito alta. E isso está relacionado ao nosso estilo de vida moderno, né? As pessoas praticam pouca atividade, têm uma dieta desequilibrada,
E isso leva, né, a outros fatores, como aumento de colesterol, de triglicéridos, que tudo vai sendo uma cadeia e vai levando a essas doenças. O curso de enfermagem da FESP, ele promove ações voltadas para a saúde dos homens, além do projeto do terço? Então, o projeto do terço é, assim, o primeiro, né, que a gente sabe que vem trabalhando essas questões. Apesar de a gente ter as nossas unidades de extensão universitária, que tem programas, né, por exemplo, o ambulatório nosso, que não trabalha hoje só a questão da AIDS, ele tem um programa específico para atender o caminhoneiro, por exemplo. No PSF Escola, algumas ações também já vêm sendo desenvolvidas no sentido de atender os homens. E tem também as ações itinerantes, as ações esporádicas que vocês fazem como a CTA itinerante. Isso, o CTA itinerante. Tem as campanhas que a gente faz em determinados momentos em pontos, né, estratégicos da cidade e que a gente acaba tentando atender também essa população masculina. Bom, então para a gente terminar, quais são os conselhos, né, que você deixa para a população masculina que está nos assistindo para que as pessoas comecem a se cuidar mais mesmo? Assim, né? Então, uma das coisas que a gente precisa vencer nos homens é essa barreira mesmo cultural deles acharem que eles eles não correm risco, que eles, por isso, né, eles não têm problema de saúde, ou que eles fiquem adiando procurar o atendimento quando eles percebem, porque o que vem ocorrendo com os homens também, que quando eles procuram um serviço de saúde, eles já estão com a doença agravada, e muitas das vezes ele nem tem chance de cura. E hoje, com o avanço que a medicina tem, muitas doenças elas são controláveis. O próprio câncer de próstata, se descoberto no início, você tem uma chance de cura de 100%. Então, os homens precisam procurar mais. Você acredita que existe um pouco de medo, assim, de fazer o exame e descobrir que tem a doença? É isso? Sim. O Ministério da Saúde, antes de lançar essa política, ele fez um estudo, ele contratou, né, por exemplo, profissionais da área da Fiocruz e eles fizeram um levantamento no Brasil inteiro. E o que eles demonstraram? O que leva os homens a não procurar? Primeiro, que eles têm medo de descobrir algum tipo de doença. Segundo, descobrindo uma doença, ainda tem essa concepção de que ele é o provedor da família, né? A questão também, mesmo que ele é criado no sentido de achar que homem não precisa procurar médico, isso é coisa de mulher. Então, dentro desses fatores, isso acaba levando os homens ao maior risco. E por isso, né, as estatísticas têm mostrado que os homens eles vivem em média, 7,6 anos menos do que as mulheres. E além de outros dados, né? E também hoje a violência é uma outra preocupação com a população masculina, porque depois o segundo lugar, segundo os dados do Ministério, é as causas externas. E isso entra a morte no trânsito e a morte por violência. Nossa. Bom, professora, muito obrigada pela sua participação. Larissa, é com você. O FESP em Ação vai ficando por aqui. Acompanhe nossa programação, que agora está mais diversificada, com mais quadros e mais informações para você e para toda a sua família. Se você quiser participar com dúvidas, críticas ou sugestões, entre em contato pelo telefone 3529-6077. E até amanhã! Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Apoio Sinep MG. FESP. Mais que educação. Responsabilidade com o futuro.